Isso aí, gente. Estamos aqui recebendo mais um convidado muito especial no podcast do Oasis. Hoje é a vez de receber o Rinaldo. Ei, Rinaldo, tudo bem? Seja muito Prazer, Rezende. bem-vindo, viu? Vamos trocar uma ideia aqui, conhecer a história, mais uma história inspiradora de um empresário de sucesso. O Rinaldo, que é fundador da Gênesis Ambiental e da JR Fire, não é isso? As 2 empresas, Muito essas 2 aí. legal, muito legal. E o Rinaldo está com a gente no Oasis e você vai ter a oportunidade de conhecer melhor. Ô, Rinaldo, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho de você. Fala pessoal, eu sou o Rinaldo, sou da Gênesis Ambiental e da JR Fire, né. Hoje estamos aqui participando com o Rezende, vamos contar um pouquinho a nossa história, uma história bonita, eu pelo menos eu gosto, né. É isso aí. E espero contribuir bastante com o Rezende, com vocês aí do outro lado aí, que a gente possa inspirar mais pessoas e as pessoas possam, crescer e crescer cada dia mais. Muito bom, Rinaldo, muito bom. Rinaldo, queria conhecer um pouco da tua história, porque assim, existem pessoas que acham que para empreender, o cara nasce já empreendedor e tal, e eu sei que existem essas histórias. Sim. Ontem o Pedro estava falando que na escola uma menina vendia brigadeiro, né, quando a gente gravou o podcast, e aí a menina não sabia vender e ele foi ajudar a menina a vender. Mas existem pessoas que não, eu contei a minha, por exemplo, eu fui CLT, colaborador, e a vida me levou para uma questão e quando eu fui ver eu estava empreendendo e aí as coisas aconteceram. Como é que foi contigo? Não foge muito disso também não, Rezende, a gente começou em 2000. Eu falo que a primeira empresa é 2011, mas eu comecei com 18 anos de idade. Aham. Hoje eu tô com 46, né, fiz ontem, sábado, 46 anos de idade. Olha, que legal. E assim, a minha família não vem de empreendedorismo, né. Aham. A gente não tem essa linha, esse eixo, né. Eu falo assim que meu pai, ele foi empreendedor, mas foi um empreendedor de construção, ele foi pedreiro a vida toda, né. Certo. Então assim, ele nunca trabalhou numa empresa, não ficou preso numa empresa, mas sempre trabalhando nesse ramo. E uma vez ele me falou uma coisa que ficou muito marcada em mim, né. Eu Aham. era pequenininho e me levou para trabalhar numa obra dele, e lá ele batendo massa, mexendo com tijolo, né, aquele sol, aquele monte de coisa, e aí ele me deu uma enxada e fez eu bater uma massa lá, né. Quem sabe é das antigas, bater massa é mexer a massa de cimento lá para fazer o cimento para juntar os tijolos lá, né. E na época ele falou assim: "E aí, o que você achou?" Daí eu falei: "Pai, é pesada essa enxada, hein". E aí ele falou assim: "Pega essa caneta". Daí eu peguei a caneta, aí ele falou assim: "Qual que é mais leve?" Eu falei: "A caneta, pai". Então, estude, para que Meu você não passe por Deus. o que a gente está passando. E aí isso ficou na minha cabeça de pequenininho, né, a gente foi crescendo, foi crescendo. Aí com 18 anos de idade eu montei a primeira empresa com um sócio, esse sócio, hoje ele não está entre nós, né, papai do céu Aham. chamou ele, e tinha uma fábrica de chinelo. Eu ia em São Paulo, comprava mercadoria, o material e ia montar o chinelo, né. Então ficou poucos meses lá, e aí isso que veio crescendo dentro de mim, né. E aí quando a gente começou no CLT, a gente começou a trabalhar, e eu sempre falei: "Não, eu quero para esse ramo empreendedorismo, né, quero ver o que acontece", porque a gente não é desse ramo, né, a gente não sabe. Aham. E aí eu estava, me formei, né, como, professor de geografia, e aí eu saí com licenciatura plena e bacharel. E nisso eu não sabia o que que era o bacharel, só sabia que era licenciatura, que era para dar aula. Eu falei: "Nossa, eu vou dar aula a vida toda. Bom, vamos embora". E aí eu entrei, prestei concurso, foi efetivado, né, e foi tudo. E eu estava lá na 2010, eu estava numa escola particular dando aula, e uma amiga falou assim: "Rinaldo, eu tenho um posto ali, você não quer assinar um documento comigo?" Eu falei assim: "Assinar um documento? Que documento você tá precisando?" Ela falou assim: "Ó, uma ART". Eu falei: "O que que é esse negócio aí?" ART, ela falou: "Ah, anotação de responsabilidade técnica". Eu falei: "E como que eu faço esse negócio?" "Ah, você tem que ir lá no CREA, tirar o CREA, fazer um monte de coisa". Eu falei: "É mesmo?" Fui lá, paguei as taxas, paguei tudo, saiu o CREA, saiu minha carteirinha do CREA. Falei: "Nossa, tô junto com os engenheiros". Falei: "E agora?" Falou: "Agora você tira a RT". "Como tira esse negócio?" Aí entrei no sistema lá, aprendi tudo que era como pra tirar, né, e eu tirei minha primeira RT. Daí eu falei: "Caramba, que negócio interessante". Aí começou aquilo pensar no coração, pensar, eu falei: "Ah, eu vou pra isso". Aí eu fundei a Gênesis Ambiental, né, Aham. porque Gênesis é o princípio de tudo, né, e ambiental é a questão do ambiente que a gente vive. Aí eu juntei as duas, né, usei a Bíblia ali, a Gênesis Ambiental, pra gente trabalhar. E a gente começou em 2010, aí Aham. 2011 o meu primeiro CNPJ, e aí eu comecei, fazendo, a dispensa de outorga, que a gente fala para os postos, e depois eu comecei a plantar árvores. Eu Aham. plantei muita árvore, gente, plantei muita árvore, imagina, assim, é muita mesmo. E aí eu estava um belo de um dia lá plantando árvore junto com o pessoal no em campo, aí chegou um empresário assim e falou: "Rinaldo, tô vendo que você tá plantando aí as árvores, fazendo isso, você não quer cuidar das licenças da minha empresa?" Eu falei assim: "Licenças? Que negócio que é esse?" Aí ele me explicou, aí na minha época, 2011 lá, a internet era pouco, Não é né, o que tem não hoje, é né? hoje, eu tinha que buscar em livro, eu tinha que rodar o Google, procurar
lá dentro das páginas, lá, o que era as responsabilidades lá dentro de uma empresa, né? Aham. Aí ele explicou e eu caí na madrugada. Eu ficava muitas madrugadas estudando, e aprendi um pouquinho sobre as licenças ambientais que as empresas precisam. Aí nisso eu comecei a pesquisar e comecei a trabalhar pro empreendedor. Eu falei, não, eu vou cuidar da sua empresa, mas não sabia cuidar. Aham. Né? Aí voltando ao primeiro plantio, eu também não sabia fazer o primeiro plantio. Quando eu fechei a primeira empresa para fazer o plantio, eu falei, e agora? Daí eu já volto lá no outro lá. E agora, o que eu faço? Não sei plantar. Porque na minha cabeça era comprar só um monte de muda e plantar. Aham. Aí quando eu contratei uma engenheira ambiental para me ajudar, ela falou, não, Rinaldo, é 60% de um, 40% do outro, você tem que estudar a legislação. Eu falei, tá bom, então vamos plantar aqui. Daí eu usei ela, né? A gente usou a expertise dela para aprender a plantar árvore. Daí foi que a gente aprendeu a plantar as árvores lá. Isso que você está falando é curioso, porque assim, na minha história também, muitas vezes eu assumi responsabilidade de fazer algumas coisas que eu ainda nunca tinha feito. Porque se eu esperasse já ter feito, né? Sabe que eu vejo isso, às vezes no mercado de trabalho, algumas pessoas dizem assim, não, mas como é que eu vou ter experiência se eu não começar? Mas eu digo que o empreendedor, ele é um cara que ele atira a flecha e depois ele corre para posicionar o É alvo, assim mesmo. não é? É. Então a gente assume responsabilidade, nós temos responsabilidade, é para entregar com excelência, mas aí, irmão, ou você busca alguém que sabe, ou você estuda dia e noite. Então você está falando, assumiu a responsabilidade de plantar, mas não sabia Não plantar. sabia. Assumiu a responsabilidade de cuidar, mas não sabia, mas entregou com excelência. Excelente. E aí, assim, a minha vida, eu falo que é uma vida de desafio, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, eu corro atrás para saber o que é, como que faz, com quem que consegue. Um tempo atrás, a gente depois volta falando do que a gente percurso nosso aí, um cliente ligou, Rinaldo, eu preciso de um laudo de terra nua. Eu falei, terra nua? Tá bom. Aguenta um pouquinho, já te retorno, porque eu nunca dei resposta rápida. Eu sempre Aham. falo, ó, já te retorno, aguarda um pouquinho. Aí saí atrás dos companheiros, né, que a gente tem uma equipe boa. E, Rinaldo, é um laudo, que é uma terra que nunca foi usada. Com certeza ele vai vender, né, e quer vender por um preço maior, né, Aham. porque não tem nenhum tipo de agrotóxico, nenhum veneno, não tem nada disso, é uma terra nua mesmo, uma terra Aham. boa. Ah, tá, voltei pro cliente e falei, a gente faz aqui no escritório. Aí ele fechou com a gente, e agora? Não sei fazer. Então a gente corre atrás dos nossos companheiros, os companheiros, cada um vai com a sua parte, vai colocando no laudo e a gente entregou. Deu tudo certo e Muito legal. Ah, eu acho que aqui é uma grande lição para os empresários que estão assistindo a gente, né? Você assume, não dá respostas rápidas, né? Isso que o Reinaldo falou é muito importante. Ah, não sai dizendo nunca fiz, não sei como faz. Calma, né? Foi uma ótima é, resposta. Vou ver isso para você. E isso. aí, É que nem orçamento também, ou orçamento ou proposta técnico comercial. Eu nunca dou na hora. uhum, Né? Antigamente eu passava, não, isso aí é tanto tal. E depois eu não tinha numeração de nada, eu perdia tudo, não sabia quanto serviço tinha feito. Então, assim, eu não tinha uma planilha, não tinha nada disso aí, né? uhum, E aí depois eu tenho a proposta comercial, tudo numerado. Se você pegar assim meus clientes dessa data há 5 anos atrás, eu tenho todos. Sei legal. todos os serviços, com quem eu fechei, quem não fechou, né? Por que que não fechou. Então hoje assim é tudo rastreado. Sempre tive essa preocupação também. A ABS começou em 2006. Se você quiser saber a segunda, terceira, a primeira proposta que a gente fez lá em 2006, a gente tem por uma organização. Na época a gente nem tinha sistema como tem hoje, mas assim, criamos uma pasta, pasta por ano, pasta por cliente, pasta por número de proposta, e a gente vai lá e acha a proposta. Isso é muito importante, essa Foi, organização, né, Reinaldo? e é uma organização assim que eu comecei lá há 6 anos atrás, 5 anos atrás, por quê? Porque a pandemia, ela deu uma grande lição em nós, Aham, né? Eu até falei pro Pedro ali que na pandemia eu achei que eu ia quebrar. aham. Eu estava dentro do estado Eu ainda, também. Eu também. eu estava lá no estado dando a aula, estava junto com a direção, mas assim, eu só tinha aquele valor lá, e não tinha mais. E assim, a nossa vida começou a crescer tanto que eu precisava fazer o valor vir, né? E vinha onde? Vinha da Gênesis, mas aí quando entrou a pandemia, assustou. Só que na pandemia, que é essa questão do online aí que a gente fala, né? Agora documentação tudo papel zero. Gente, o escritório deu um boom. Da pandemia para cá, assim, agora é tudo online, não precisa mais ir presencial. Então, assim, os clientes começaram a procurar mais agilidade, muito mais rápida a documentação. Então, para nós, o escritório da Gênesis Ambiental, ficou muito bom essa Legal, questão, né? legal. O foco da Gênesis é B2B ou B2C? É B2C, B2C, trabalha para pessoas. isso para a Se pessoa. você não sabe o que é B2C, B2B, nós vamos botar aqui embaixo na edição. B2B é uma empresa que vende para outras empresas, B2C é uma empresa que vende para pessoas, né? E aí, assim,
Lá no começo, a Gênesis Ambiental, muito legal, você já explicou, assim, então o Gênesis tem uma pegada mesmo da Bíblia, né, tem o começo de tudo e tal. E pelo que eu entendi, você não fez, assim, uma pesquisa de mercado, entendendo uma lacuna que tinha no mercado para Não, aproveitar uma oportunidade, né, as nada, coisas foram acontecendo, né? nada. Eu fui aprendendo isso ao longo da vida ali, né, Aham, da nossa carreira ali, mas não fiz uma pesquisa de mercado, não vi onde necessitava, não vi a dor do cliente, não estudei nada. Eu aham, eu só falei assim: "Vou montar essa empresa, né, esse CNPJ, e vou correr". aham, E assim, a gente veio correndo tropeçando, muito obstáculo, tinha os meus orçamentos, eu falo orçamento porque para um vai chamar propostas, aham. orçamento, né, eu chamo de proposta comercial. Eu não sabia o valor, não Você não sabia, sabia quanto cobrar? não sabia. Entendi. Eu não sabia, aí eu começava a pegar um serviço, um eu ganhava muito, outro ganhava pouco, outro empatava, eu falei: "Mas o que tá acontecendo esse negócio?". Perdia muito? Perdia. Perdia bastante, porque assim, eu não sabia precificar o Certo. serviço, né, como eu trabalho muito serviço, meu não é produto, meu é serviço, né. Aham, Então assim, tem hora de documentação, hora de visita, tem o desgaste do carro, eu não sabia nada disso, eu uhum. falava: "Ah, tá, tanto", aí a gente corria. Daí depois que a gente foi aprendendo, não, tem a sua hora, tem a hora técnica, tem um monte de coisas, né. É. Aí eu fui Esse normalmente é o começo de um empreendedor, né. Ele não sabe fazer as coisas e vai aprendendo, vai não, aprendendo. É importante que esteja aberto para aprender, é. isso é que é importante, Eu né. eu falo assim que foi uma grande escola, Resende, porque eu não tive um mentor do meu lado, Uhum, né. Fala assim: "Ah, quem foi seu mentor?". Eu não tive. uhum. Porque assim, quando eu comecei com a agência mental, meu pai já tinha falecido com 53 anos de idade. Então, assim, Nossa. ele que era o que poderia me impulsionar, né, que sabia um pouquinho mais dessa questão de autônomo, e eu não tinha ele. Então, assim, Uhum. os meus amigos também, a maioria são todos da CLT Aham, também, não são empreendedores. E aí entendi. eu fui caminhando sozinho, né? Alguns companheiros, assim, que eu fui fazendo no longo da vida, foram me ensinando algumas coisas, Aham. né? E aí, 2019, quando eu falo pra você que eu fiz um curso lá, né? E aí esse curso abriu a minha mente, assim, e hoje a gente sabe como caminhar como empreendedor, onde Legal, fazer, onde não fazer, como fazer. muito legal. Mas o empreendedor tem essa coisa, o empreendedor tem essa coisa de ele buscar, né. Buscar. É isso que a gente fala da mentalidade empreendedora, não sabe fazer, mas aprende, né. E eu costumo dizer assim, ó, se tem alguém que faz, cara, aquilo que alguém já fez, calma aí, é possível fazer, né. Talvez eu precise aprender, talvez eu não tenha um recurso, mas Isso. eu posso fazer. A gente vai aprendendo eu falo assim, a gente aprende na raça, porque assim, hoje eu sei estudar, né? Hoje a gente já sabe se comportar, já sabe falar como empreendedor, né? Mas na época não sabia. Se eu Uhum. tivesse uma reunião antes aqui com você, eu já tava gaguejando, eu tava querendo ir embora logo, né? Aí eu até falo pro pessoal, o pessoal dá uma risada, né? Quando a gente começou era o telefone. Aham, E aí acontece, eu tinha que ligar nas empresas: "Ó, eu sou o Rinaldo da Agência Ambiental, queria apresentar minha empresa". Só para eu falar isso e pegar no telefone eu já suava. aham. Assim, eu ligava e já torcia para ninguém atender do outro lado, Olha porque assim, eu era isso. muito travado, eu era Agora, travado olha que demais. lição importante para você que pensa em empreender e fala: "Ah, mas eu não sei vender", porque o empreendedor em geral precisa vender. Tem que vender. Ele precisa vender. E aí, você acha que a gente nasceu sabendo vender? Não, eu não nasci, o Rinaldo está contando, ó, ele passava mal. Vê se pode, o negócio dele dependia de vender, mas ele ligava torcendo para o cara não atender, só para não passar por esse desconforto. Eu não queria passar, né. E quando o empreendedor fala assim: "Ah, Rinaldo, eu gostei de você, vem aqui na minha empresa conhecer minha empresa, vamos conversar". Aí eu olhava minha esposa e falei: "E agora? O que eu vou fazer? O que ele vai me perguntar?", né. Então eu ficava muito naquela: "O que que vai acontecer?". Hoje não, hoje assim, eu chego nos clientes: "Qual é a sua dor? Aham, O que eu posso te legal, ajudar?". Né, a gente tem uma ramificação legal. muito grande de trabalho lá de serviço, então hoje eu já nem explico o que eu faço mais, eu Aham, pergunto: "Ó, como que eu posso te ajudar?". aham, Aí ele explica o que ele quer, como a gente já sabe o caminho que tomar, a gente fala: "Então, o seu caminho é esse, esse e esse". é isso aí, é Então isso a aí. gente Qual foi o momento mais difícil? Você falou da pandemia, mas assim, para Gênesis, assim, independente se foi na pandemia, qual foi a maior dificuldade que você passou na Gênesis, né? foi os 6 primeiros meses. Os 6 primeiros meses? Porque assim, eu via com uma expectativa muito alta, né. "Pô, vou ser empreendedor, vou ganhar dinheiro". Nossa, eu via o pessoal todo falando: "Não, agora chegou minha vez", né. É como eu falei, eu estava como funcionário público, então eu tinha uma carga reduzida e ia pra Gênesis, Aham, né. E aí eu tinha essa dificuldade de vender também. certo. Então assim, eu vendia pouco, né, é pouquíssimo, só para manter o negócio ali. E aí eu comecei eh, esses 6 meses o dinheiro não entrava. Hum, E assim, eu estava pagando contador, pagando os marketing, eu mesmo que fazia algumas coisinhas, eu tinha o meu gasto lá e eu fui só perdendo dinheiro, só, e eu falei: "Não tá entrando".
esse negócio não vai dar certo. E a sua esposa, nesse momento? Então, como eu estava garantido ali no estado, Certo. estava tranquilo. Aham. Ela falou, não, vai embora. Aham. Né, ela sempre apoiou, né? Porque é importante esse Ela apoio, sempre né? apoiou, né? E hoje ela trabalha com a gente 100% integral, Legal. né? Então, assim, ela foi me apoiando, mas assim, também ela não entendia nem eu. Eu entrei no ramo que eu entendia, mas também, na verdade, não entendia. Aham. Eu precisava estudar todos os dias, todos os dias. Hoje não, hoje, cara, de ação que você pensar, a gente fala. Mas ela deu um apoio muito grande para nós. Legal. Né? Aí os 6 meses não entrou dinheiro. Aí eu fiquei preocupado, falei, e agora? É porque a gente entra no CNPJ, a gente fala, né? Fiz hoje, amanhã eu tô ganhando. É. E assim, na minha cabeça, o CNPJ era o bambambam de tudo. Uhum. Eu falei, não é nada disso. É. Então a gente fala disso, sabe? Às vezes, o cara que é CLT, que é funcionário, ele olha para o empresário e fala: não, esse cara é rico, esse cara é tal, é só moleza, só. E assim, a verdade é que é muito trabalho e é muita dificuldade. E um exemplo que eu costumo dar é assim: num voo, onde, por exemplo, o avião sai de São Paulo para Goiânia, para o Rio de Janeiro, um voo de 2 horas e tal, ele gasta metade do combustível na decolagem e a outra metade no força. resto da viagem. Então, esses 6 meses, e para alguns é um ano, para alguns é 2 anos, é onde metade do esforço você vai gastar. É dor, é complicado, é você sozinho, não é fácil, né? E eu imagino que você tenha pensado em desistir também. É, assim, pensar, nós pensamos. Eu falei assim, Aham. ó, eu acho que eu vou ficar quietinho ali mesmo. Mas, assim, Funcionário público não tinha essa dor de cabeça, né? não tem, bem... Assim, onde eu trabalhava pra mim era tranquilo, não tinha, assim... tinha minha responsabilidade do dia a dia, acabou. Deu Aham. sexta-feira, 5 horas da tarde. Agora não. Quando a gente tá empreendendo, né? Eu tô conversando com você aqui, mas eu posso pensar no que eu vou fazer daqui a pouco, né? Então, Uhum. assim, a gente fica 24 horas pra empresa. Tem gente que fala assim, não, o Rinaldo é um e a Gênesis é outro. Eu falo, não, a gente é um só. Eu tenho o meu tempo com a família? Tenho. Que nem hoje, se eu quiser ir almoçar com eles meio-dia, 1 hora da tarde, eu vou tranquilo, não Legal. tem problema Foi nenhum. conquistado Foi isso. conquistado. Mas assim, quem vê, não vê o esforço que foi lá atrás. Isso. As madrugadas, os sábados e domingo, o choro. Legal. Quanta vez assim eu falei, puxa, pai, né? Falar para Deus, pai, será que eu não vou vencer essa vida? Eu vou ficar ralando a vida toda? E aí na minha cabeça eu sempre tive assim, nós não viemos para esse mundo pra gente sofrer. A gente Aham. veio para ser feliz e fazer as outras pessoas serem Uhum. felizes também. Eu falei, como que eu vou fazer feliz uma pessoa se eu não sou feliz? Certo. Aí eu fui trabalhando, e aí o negócio foi conquistando um caminho muito bom, assim, hoje eu não reclamo. Tanto que assim, eu fiquei 18 anos no estado e mais 2 anos eu ia fazer a sexta parte. A sexta parte, o que é? O meu salário ia dobrar, Uhum. né? Eu ia ficar com um salário muito bom, gente, muito bom Uhum. mesmo. Eu não ia precisar mais da Gênesis. Eu falei, não, eu sou um cara que sou teimoso, eu gosto Aham. quando a pessoa me desafia, então, piorou. Legal. Aí que eu dou aquela acelerada mesmo. Isso também é comum no empresário. O empreendedor normalmente ele tem isso. Ele é um cara movido a desafios, né? Porque se não for, o que a gente mais tem é desafio, né, Reinaldo? A minha vida, todo dia é desafio, né? Todo Aham. dia a gente tá ali no mercado ali, vem muita coisa, a gente tem que desafiar muito desafio pra gente mesmo, né? Aham. Então a gente corre atrás. Legal, muito bom. E assim, quais foram as pessoas que confiaram em você e te deram crédito desde lá do começo? De estar junto comigo, Existiram, pessoas que confiaram e que deram crédito para você? olha, eu falo assim que eu tenho um cunhado. Aham. O primeiro serviço foi ele que me passou, Legal. dentro da empresa que ele trabalhava. E aí foi o primeiro trabalho que a gente fez, aquele trabalho que eu falei que a gente fazia, mas não sabia fazer, que foi Aham. aprender. Mas foi ele que me impulsionou, né? Certo. Ele que deu esse primeiro trabalho. Mas fala assim, gente, assim, do meu lado, poucas pessoas, viu? As pessoas estão assim junto com a gente, Aham. mas é poucas. E assim, isso é uma questão da vida também. Assim, quando as coisas estão bem, você tem um monte de gente, né? Mas quando as coisas estão ali, a maioria das pessoas acham que esse negócio não vai dar certo, aí o nego não tá muito do lado, né? Não tá no É, barco. é assim mesmo, tanto que assim, quando eu tava como funcionário público, era uma amizade diferente, né? É. Era muitos ali e tal. Aí quando eu comecei com a Gênesis ali, aí foram reduzindo. Eu falo que a gente vai mudando, né, a nossa visão, né? Uhum. Tem lugares que eu vou, né, que eu entro, e que hoje muitos dos meus colegas amigos não conseguem me acompanhar. Uhum. Porque assim, são outras mentalidades, outras conversas. Com certeza. E para assim, a gente vai conversar questões. Hoje eu converso com os empresários, o Resende. Antes falava de 1.000, 2.000 reais. Nossa, Uhum. hoje a gente vai lá e fala de milhões. Uhum. Né? Teve um que veio falar de bilhões. Falei, bilhões, aí já mudou a conversa. Uhum. Então, assim,
não é que a gente fica assustado, é que a gente já tá nesse ramo, né? Hum. Teve um, só contando para você que teve um cliente nosso que a gente foi fazer um negócio com ele, para ele fechar um outro negócio. Ele chegou e falou assim: ah, esse negócio aqui vai custar 10 milhões. Uhum. Ah, é? Ô, Rinaldo, vou ligar lá agora meu RH. E ligou para RH lá o negócio de compra dele, lá, Uhum. financeiro. E ele comprou assim no Pix. Uhum. Então, assim, hoje é muito rápido as coisas, né? Assustar hoje eu não fico assustado. Certo. Hoje eu não tô tranquilo, porque assim, a gente já sabe. Aí nisso, Rezende, só voltando, a gente começou na Gênesis Ambiental, Uhum. começamos com plantio, depois fomos para licenciamento, aí saí do estado, surgiu uma outra proposta. Uhum. Outra proposta que a gente. Assim, porque eu sou desafiado, né? Certo. Aí vem um amigo, Rinaldo, por que você não faz perícia? Eu falei, perícia? Que negócio que é esse? Eu sempre falei, que negócio que é esse? Aí ele explicou, tal, tal. Fiz o cadastro tudo certinho, que tem que ser feito dentro do estado de São Paulo, né? Fiz lá e aprovaram. Aí depois que aprovaram, segue a primeira perícia. Falei, e agora? Como se comporta um perito? O que um perito faz? Aí vai eu lá estudar Que de legal. novo. Que Aí legal. comecei a estudar. Aí vamos fazer um curso para entender direito todas as normas técnicas, né? Dos juízes, dos advogados. E saindo umas primeiras perícias aí. Mas aí, 20 dias eu terminei a primeira aí. É mesmo? Agora, então? Recente? 20 dias. Que legal. E aí fizemos a primeira perícia, agora estamos indo aí para as outras e estamos correndo. Então, assim, eu vou achando assim as dores e também vou acompanhando o mercado, né? Muito A gente legal. não para. Muito legal mesmo. Qual foi o momento, nesses 11 anos aí de história, e que você falou assim, cara, agora o negócio virou mesmo, agora não tem mais volta. Quando foi? Foi na pandemia. Foi na pandemia? Foi na pandemia. Porque assim, eu vinha, né, ela é 2010, 2011, Aham. eu falo assim que a gente não tinha aquela questão de financeira, né? Educação financeira. Porque Aham. meu pai nunca ensinou nada disso. Meu pai falava assim, ó, Rinaldo, trabalhe, pague suas dívidas e acabou. Aham. Mas não. Sabedoria popular, né? Como aquela lição que ele te deu, mas sem uma instrução, né? Sem Mais uma instrução. profunda. E assim, o que eu ganhava, eu gastava, né? Todas as vendas minhas, até hoje eu faço isso, mas agora eu faço um pouquinho menor de Uhum. proporção. Mas todas as vendas, eu comemorava. Certo. Eu comia uma pizza, comia um lanche, tomava um suco com minha esposa. Pô, conseguimos. Então, assim, a gente comemora hoje, mas eu comemoro mais, porque Aham. hoje é muitos, né? É. Se eu for cada proposta que for aprovada, aí eu for comemorar. É. Gente, do céu, hoje eu vou ficar É. enorme aqui. Graças a Deus. Mas graças a assim, Deus. foi na pandemia que eu senti que o negócio, falei assim, olha, tanto que eu tava ali no estado, e 2019, aí eu aguentei 2020 ainda, 2020 ali, Gênesis e o estado, aí quando terminou 2020, eu falei, já era. Uhum. Aí minha esposa falou assim, porque assim, Tem que ter muita coragem. tem que ter hein? agora, porque você no estado, você não sai com fundo de garantia, você não sai com tempo de serviço, você não sai nada. Só Por sai outro com lado, se você fica lá, é aposentadoria integral, não é integral. isso? É assim, é uma garantia, né? O fato É de uma você ser um garantia. profissional, um funcionário público, para ser mandado embora, tem que fazer uma coisa muito Ah, errada, né? muito. É muito difícil, né? Aí quando ela falou eu falei, ó, eu vou sair do estado. Aí ela deu falou assim, mas e aí? Eu falei assim, ó, vou fazer isso, isso e isso. Se não der certo, como eu posso voltar, eu volto, Aham. né? Mas não volto para a posição que eu estava, eu vou voltar Vai lá, começar de novo. lá embaixo, vamos começar de novo. Daí ela falou assim, bora, toca o barco, hein? Foi, é E mesmo? como esse apoio é Eu falei importante. assim, ó, a gente tem a nossa casa, tem as nossas filhas, tem um monte de coisa, é isso mesmo? Ela falou, Como esse bora, apoio é importante. vamos embora. Daí foi que a gente exonerou lá, 18 anos, e assim, daí depois pra cá, eu não tenho que reclamar. Nossa, E assim, o nosso serviço, como é B2C, e não é um produto. Você vai lá, você joga lá e vende, né? Um produto, né? Um Uhum. copo, uma caneca. O nosso não, o nosso tem que conversar, eu tenho que convencer, eu tenho que entender e mostrar para o empresário que é esse caminho que ele tem que tomar. Legal. Porque se ele não tomar, é isso que vai acontecer, né? Você tem muitos concorrentes hoje? Hoje eu tenho três. É assim, eu falo concorrente, mas os concorrentes não são nossos concorrentes, eles se Aham. tornam nossos parceiros, porque a gente acaba trocando serviço entre nós. Entendi. Então, de repente, um serviço que está comigo, eu passo para ele passo para mim, e assim, os concorrentes se tornam companheiros. São parceiros. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Agora, nessa história toda da Gênesis, qual é o projeto assim que você fez que você fala, cara, esse aqui sabe, representou algo para mim diferente assim? Tem alguma coisa assim que você fez na Gênesis, você fala, ó, isso aqui foi um passo importantíssimo para nós no negócio?
Eu sempre falo na questão das documentações mesmo, né? A gente foi crescendo ali junto às documentações e a gente foi crescendo e vem representando por quê? Porque eu venho trazendo o pão de cada dia para minha família junto àqueles trabalhos que a gente tem. Então, assim, quando eu Uhum. vejo, né, tudo que a gente está fazendo, esse movimento e vendo que a minha família está bem, né, que eu estou bem, né, ter essa liberdade. Então, assim, esses projetos, e assim, eu já, é tudo que eu faço, eu mentalizo. Aham. Então, eu falei, Isso é eu importante. mentalizei tudo É isso, importante. né? O pessoal fala, não, você fez tudo isso da sua... Não, foi mentalizado. Foi tudo mentalizado, né? Que agora eu tenho os próximos mais 3, 4 anos. Legal. Então, Vamos falar disso. Vamos falar disso também. Isso é muito legal. E aí, você hoje tem colaboradores lá na empresa? fixo não, Fixo não, só terceiros. só terceiros. Já tive, Aham, né? E aí, como assim, o nosso ramo a gente não necessita muito, né? aham. A gente Você não, precisou. não tem necessidade de ter esse custo fixo, então. Não, a gente tinha 4 com a gente no escritório. Aí esses Aham. 4, aí tinha o pessoal, tinha a secretária, o pessoal de venda, tinha o pessoal que me ajudava em campo lá. Daí eu vi que eu tava perdendo ali, não precisava muito deles, né? Aham. Porque assim, a velocidade do nosso negócio, ela é alta, Aham. mas também ela é fácil de moderar, Certo. né? E passa tudo por mim. Tá. Então assim, como passa tudo por mim ali, então eu já faço todos os trâmites e depois eu só saio com os engenheiros que trabalham com a gente. Entendi. Hoje a gente tem 8 engenheiros trabalhando com a gente. 8. Mas assim, ó, eu queria num escritório junto comigo, né? Aquele Aham. negócio de papel, aquele movimento, eu gosto. Mas aí eu entendi que a liberdade deles, eles produzem muito mais. Certo. Então eles na casa dele, no sábado, domingo, feriado, noite. Eu só passo, ó, tem serviço, eu preciso entregar daqui tantos dias, beleza? Aham. Beleza. É. Aí a gente faz umas reuniãozinhas online também, então assim, a gente deixa muito livre essa parte. Então hoje, assim, colaborador fixo comigo ali no escritório não precisa. Legal. Isso é muito importante. Sabe que assim, há um tempo atrás eu visitei um empresário e ele tinha um escritório, e um escritório muito bonito e tal, muito legal, e ele estava passando por uma dificuldade. E eu perguntei para ele: quantas vezes você recebe cliente aqui? O quanto que esse escritório contribui de fato para o seu negócio, sabe? E não fazia sentido aquele custo que ele tinha, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, o empresário mantém uma estrutura para alimentar um ego, na verdade. Isso. Mas o seu cliente não paga R$1 a mais por isso, né? Então, é muito importante que o empresário possa separar as coisas para ele poder entender isso. Senão, a gente fica alimentando um ego nosso, né, com custo fixo, sem necessidade. O nosso negócio, assim, a gente, online funciona muito porque, assim, a gente tinha alguns problemas, tem que ir no médico, não sei o que, atestado, não sei o que, não sei o que. Então, assim, e hoje não, hoje estão livres, né? Quiser ir no médico pode ir, quiser viajar também pode viajar, tranquilo, só tem que entregar naquele prazo lá. Legal. E como que você enxerga? Você falou, né, de estar tudo planejado, você visualiza. Aonde vai estar a Gênesis daqui, por exemplo, 5 anos? Como é que vai estar? Nós estamos preparando para ser um referencial, assim, no estado de São Paulo todinho, né? Aham, Fala para o estado de São Paulo porque o nosso negócio está no estado de São Paulo. certo. E não, você faz para o Brasil todo? Fazemos. Já surgiu o serviço na África, mas o nosso forte Outra é São legislação, que É outro. desafio, hein? Você falou, cada estado é uma legislação. Então, assim, a nossa mente muda muito rápido. Certo. Esses dias eu terminei agora um para o Rio de Janeiro e outro para Curitiba. Então, as legislações são diferentes, né? E a gente está no mesmo país. Né? Então, assim, eu estou preparando ela para ser a primeira. Legal, muito A bom. No estado de primeira São dentro- Paulo. No estado de São no Paulo. estado de São Paulo. Mas você. Isso é uma questão de foco, é onde você coloca Foco. mais atenção. Isso. Muito legal, muito legal. E assim, se você pudesse resumir o legado que quer deixar para a sua família, para o mercado, o que vai ficar, mesmo depois que o Rinaldo já não estiver mais por aqui? Eu vou falar para elas ou para eles, não desista. Persista. Vão falar mal de você, vão passar a perna em você, vão fazer um monte de coisa. Gente, se eu fosse contar o que fizeram comigo, assim, é triste. É triste porque, assim, não é para eu estar aqui. Eu sou um cara que foi tirado dali e colocado aqui. Então, assim, não desista e persista sempre, né? Pode faltar dinheiro, pode faltar tudo, mas não pode faltar o quê? A felicidade e o amor. Sabe o que eu queria ver com você? Você estava me falando, cara, eu comecei meu negócio, é R$1. Queria que você me contasse um pouco dessa história. Ah, é verdade, é verdade. Quando a gente começou na questão de empreendedor, eu não entendia muito essa questão de pagar o contador, que ter o apoio, eu não sabia, né? E quando eu fui lá para um contador amigo, ele falou, Rinaldo, eu faço o seu CNPJ, mas tem uma taxa para pagar. Eu falei, mas quanto é essa taxa? Ele falou o valor, eu falei assim, ah tá, então vamos ver se a gente consegue, mas eu não tinha dinheiro. Verde de tudo, né, Rinaldo? Não tinha.
Ó, se falar, eu tinha R$ 1 na carteira. É Meu mesmo. Tinha Deus. R$ 1 ali, assim, porque assim, como a gente estava no estado, o estado ele paga sempre no quinto dia útil. Então, Certo. a gente recebe no quinto dia útil, no sexto já não tem mais nada. Aham. Porque a gente vai pagando todas as contas, né? E aí sobrou esse realzinho lá. Eu falei, gente. E aí, como eu trabalhava perto da escola ali, era pertinho, então combustível não tinha problema, né? Aham. E aí eu falei, tá. Aí eu falei, vamos abrir, vamos abrir. Não, toca o barco, o que você precisa aí? Ah, precisa RG, né? Um monte de documento. Vambora, manda aí. Cheguei em casa, falei, e agora? Fechei o compromisso lá com o rapaz, não tem dinheiro. Aí minha esposa, mas como você fechou com uma coisa, você não tem dinheiro? E agora? Eu falei assim, não, eu vou dar um jeito. Né? Aí foi pintando algum serviço lá, foi entrando. Aí acertei a questão dele lá e falou assim, não, beleza, agora. Mas agora tem meus honorários. Eu falei assim, mas quanto é o seu honorário? Ah, eu falei, beleza, então. Eu falei, mas Rinaldo, não é só um mês, não. São todos os meses. Eu falei assim, mas todos os meses como assim? Não, a gente vai fechar um contrato aqui até quando vigorar o seu CNPJ. Eu falei, nossa, você vai rodar comigo o resto da vida? E eu vou ter que pagar? Ele Isso é falou, um casamento? Eu casei e é não o tava sabendo? casamento. Eu falei, beleza. Aí começamos, né? Eu falei, vambora. Mesma coisa, sem dinheiro. Aham. Então, eu vejo o valor lá na minha frente, falo, agora eu tenho que pegar esse valor. Certo. Então, é onde a gente corre, né? A gente, então vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ligar, vou mandar mensagem. Então, a gente vai se movimentando, né? A minha vida, a questão financeira aí, que eu comecei com a empresa a R$ 1, sempre foi nessa questão, sempre desafio financeiro, né? Eu enxergo o valor que eu quero. Aham. E esse valor que eu quero, eu chego nele. Muito Então, assim, bom. eu comecei com R$ 1 mesmo, gente. E, assim, eu falo assim pros empresários, falo, você é doido. Cara, você é maluco, você não podia ter feito isso aí, né? Então, assim, eu faço. É. Mas Né? eu vou te falar, eu conheço muitas histórias, eu também comecei assim, e eu acho que isso é que é diferente no empresário, sabe? O empresário dá um passo de fé mesmo, né? Ou é fé ou é loucura, eu não sei, mas acaba que no final as coisas acontecem. Assim, se eu vou contar minhas loucuras, vocês vão falar, Aham. Rinaldo, é só Deus pra ter misericórdia, como eu chamo você, porque o pessoal fala assim, o pessoal brinca comigo, seus anjos devem estar todos inspirados lá em cima, É. porque, cara, você faz umas coisas que a gente não entende aqui embaixo, Aham. não. Aham. Eu tinha uma moto, né, que eu tinha financiado, e eu corria as empresas com essa moto, só que eu parava a moto longe, Aham. dava aquela ajeitada na carcaça, o pessoal veio que eu não cheguei de moto, Aham. né, eu parava na portaria, como tinha que entrar na portaria, então eu sempre parava longe e daquele meu jeitão, né, bem vestido, sempre alinhado ali. E aí chegou um amigo meu também e falou assim, Rinaldo, eu tenho um carro para vender para você. Eu falei assim, quanto você quer? Eu falei, não, só assume as dívidas. Aí eu falei, é mesmo? Só assume as dívidas? Mas tranquilo? Ele disse, não, tranquilo. Aí cheguei com o carro em casa, minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, comprei. Com que dinheiro você comprou? Daí eu falei assim, não tem, vou correr. E eu não tinha mesmo, eu não tinha a primeira parcela do carro para dar. Meu Não Deus. tinha. Eu falo que esse amigo meu aí tá, hoje, ele é amigo mesmo, ele tá junto com a Aham. gente aí. Ele passou, a gente terminou de pagando todo o carro, mas assim, era todo mês ali, ó. Todo mês ali, todo mês Legal. ali. Então daí aí a gente vai crescendo, né? Porque assim, às vezes eu faço umas loucuras assim que a minha esposa fala, nossa, É. e Mas é uma agora? loucura com Com responsabilidade. responsabilidade. Não é o cara É, que assumiu um compromisso e não honrou. Ele assume o é, compromisso e sabe que tem que honrar. porque eu sei assim que quando eu faço isso, eu vou atrás e eu sei onde que tá ali eu falo a mina, né? A mina Aham. de ouro, a gente sabe, a gente vai cutucando elas ali. Legal. E esse é o grande desafio do empresário. É dar o passo, mas saber onde vai buscar. Sabe onde vai Não é buscar. isso? E ir buscar mesmo. Vamos buscar. Muito bom, Ronaldo. Obrigado, viu? Obrigado.